bem isso, sim, né? Que tem no governo dos Estados Unidos, no atual governo americano, a expressão da sua opção de desenvolvimento, que é exatamente essa opção a qual eu me referia antes. E que é a opção para um modelo de desenvolvimento que está levando o mundo a uma catástrofe, né? E a catástrofe está cada vez mais próxima. Para teres uma ideia, no dia 5 de novembro, agora quinta-feira está fazendo um mês, 11 mil cientistas de alto relevo internacional lançaram um artigo científico, um documento muito bem fundamentado, dando um alerta de que nós estamos próximos já ao ponto de não retorno, né? Que o planeta, na realidade, está numa escala muito perigosa, né? sim. Portanto, exigem que os governos tomem uma decisão. Mas isso se daria no sentido de parar as emissões? Também, porque o fato é que eles colocam pontos importantes, assim, por exemplo, o conjunto dos 11 mil cientistas, como sendo pontos, eles sintetizam, inclusive, em 6 pontos importantes para que a gente possa adotar uma linha de fuga de uma catástrofe iminente muito próxima, né? Então, por exemplo, nós temos que o primeiro ponto seria o setor energético tem que pôr fim aos combustíveis fósseis, né? O mais urgentemente possível, se não eliminar os combustíveis fósseis, pelo menos atenuar em curto espaço de tempo, numa escala de tempo muito curta, né? Porque eles são os responsáveis por os grandes, vamos dizer assim, vilões do aquecimento do planeta, né, e da crise climática. O segundo ponto, as emissões de metano, por exemplo, tem que diminuir. A queima de combustíveis fósseis é um problema, mas também a emissão de metano dos lixos, né, do próprio gado, por exemplo, né, é muito séria e contribui de uma forma muito, muito importante também para o aquecimento. O terceiro ponto, temos que adotar uma estratégia muito forte de proteger a natureza, ou seja, proteger as florestas, proteger os processos ecológicos essenciais, guardar a natureza, né, eliminar as queimadas. Para termos uma ideia, o desmatamento hoje, por exemplo, que é um fato muito sério, pelo desmatamento em si, porque derruba a floresta e, derrubando a floresta, o sequestro de carbono da atmosfera, que é exatamente o que causa o aquecimento global, fica muito, muito diminuído. Mas não é só a queda da floresta e a perda do sequestro do carbono que importa. O desmatamento hoje gera 44% dos gases de efeito estufa emitidos pelo Brasil, ou seja, quase a metade dos gases que nós emitimos, que são calculados em gigatoneladas, né, são responsáveis, vêm do desmatamento. Então, e das queimadas, né? Isso está nos aproximando de um ponto já de não retorno. Então, é muito importante se proteger a natureza. Sim. O quarto ponto seriam os alimentos. Nós temos que aprender a nos alimentar melhor, não alimentar o meio ambiente. Aí o consumo de carne decresce, né? Ele é assim, é necessário que se reduza o consumo de carne e se aumente o consumo de vegetais. É muito importante isso também. Uma coisa está ligada na outra, né? Temos que adotar um modelo de economia que mude também, ou seja, que abandone o produto interno bruto como referencial de medida de crescimento, adotar outros índices mais ecológicos. E o crescimento populacional tem que ser questionado também. Tem que haver política pública para isso, que se reduza isso também. Então, a comunidade científica está se organizando, está se posicionando e exigindo que os governos adotem medidas. Mas o problema é aquela disputa, né, de poder entre os que têm o poder, aquele 1% da população mundial que detém o centro das decisões políticas e o planeta. Infelizmente, é a decisão que nós vamos ter que tomar. Pois então, só que eu fico assim pensando que essa urgência eu escuto já desde a final da década de 70, quando começaram aqui, foi Porto Alegre, né, que começou a questão ecológica. Então, esse entendimento, ele já é real.
Sim. Eu acho que é difícil você conversar com uma pessoa que tenha um mínimo de compreensão da vida, que não saiba que nós estamos numa posição praticamente suicida. A Sim. gente está indo, quer dizer, vamos agora fazer agora, por exemplo, no caso da Amazônia, nestes dias tem manchete dizendo: incêndios na Amazônia aceleram degelo de geleiras nos Andes. Uhum. Né? E isso pode ter um resultado catastrófico para o clima, aliás, já está tendo, né? E com Sim, sim. consequências de poderemos ter uma desertificação em algumas áreas, excesso de Uhum. chuva em outras, o que vai impedir a plantação, as colheitas. Uhum. Então, eu penso assim que vai acontecer um ponto em que vai ter que ter um fato extraordinário para. Porque parar agora todo o consumo, o que aconteceria? Essa é a grande questão, né, Beatriz? É a grande questão. Me parece, como tu bem se coloca, esse problema do alerta à questão climática vem de muitos anos. Eu me lembro que o Lutzenberger, já na década, a HPAN, por exemplo, foi criada em 1971 e o Lutz já naquela época alertava para o problema do clima, né, que é uma discussão que começa lá na década de 60, né, e já há uma preocupação da própria ONU, enfim, e do Clube de Roma, que foi o primeiro grupo que se reuniu para discutir o impacto do aumento da população, o impacto do clima, na sobrevivência da espécie humana, vem chamando a atenção e nós estamos há 60 anos disso e a nossa situação cada vez piora mais. Né? Sim. Exatamente como tu disseste. Há um cientista chamado James Lovelock que criou a hipótese Gaia, né? Sustentando que o planeta Terra é um superorganismo vivo. Portanto, na realidade, há uma interconexão, uma inter-relação entre todos os seres vivos, e inanimados, inclusive, como componentes desse organismo vivo. O Lovelock usa uma expressão assim, que a espécie humana está ocupando um barco próximo de uma cachoeira, né, na descida de um rio próximo a uma cachoeira, e não se deu conta que os motores entraram em pane, né, os motores pararam. É uma expressão muito forte, mas ele é um dos cientistas de renome que diz que nós teríamos que estar discutindo agora já estratégias de retirada, né, porque nós já teríamos ultrapassado o ponto de não retorno. É óbvio que sempre há esperança, né, Beatriz? Claro. A gente tem que acreditar também que a espécie humana possa se repensar, possa enfim, se autocriticar também para reavaliar a sua posição perante a criação, enfim. E há iniciativas muito, muito importantes. Por exemplo, o Papa Francisco é uma das personalidades mundiais hoje que está apontando para um novo caminho, né, para uma nova direção. É apontado como, inclusive por ideólogos e ecologistas de movimentos de esquerda, né, como os ecossocialistas, por exemplo, como sendo o artífice de uma nova ecologia, né, que é a ecologia integral, ou seja, a reafirmação dos valores ecológicos originais, mas sob uma nova abordagem. Por exemplo, não existe ecologia sem uma antropologia, diz o Papa, né, claro, na Laudato Si, que é a encíclica que foi lançada. Então nós temos que repensar a condição humana, as desigualdades sociais, temos que equacionar a pobreza, temos que discutir a dignidade humana, o que significa a justiça social, se é compatível se tem uma supremacia da ordem econômica em detrimento da justiça social e da questão ecológica, né? Ou seja, quem dá a pauta é a economia ou a ecologia? Né? Hoje, para o mundo moderno e para o modelo de desenvolvimento que nós valorizamos, a economia está em primeiro lugar, mas sem planeta não há economia, né? Claro. Então, são essas, assim como a desigualdade social, a pobreza é absolutamente insustentável, e aí essa é a razão pela qual a sustentabilidade se coloca como um novo paradigma valorativo pós-capitalista, para que a gente possa repensar o planeta em outras bases, né, de gestão política e econômica alternativa, de enxergar o outro como
como alguém importante para o meu bem-estar também, ou seja, reavaliar as relações humanas, construir isso tudo do ponto de vista da dignidade humana, enfim, repensar os valores como um todo, uma nova proposta civilizatória, um novo homem, né, enquanto gênero. É disso que nós estamos falando. E a partir daí também é muito importante, é um assunto que caberia a gente abordar talvez num outro programa, uma outra oportunidade, Beatriz, que é a ética do bem viver, né? A ética do bem viver da sabedoria indígena, dos povos tradicionais que têm alimentado uma nova ecologia também em nível mundial, uma nova filosofia, inclusive, sobre a natureza. Então, ou seja, há exemplos muito importantes, mas me parece que aquela questão que tu coloca ainda é central, ou seja, qual é o ponto, né, que nós temos que chegar para que as pessoas se deem conta, para que nós todos nos demos conta que precisa ter uma nova ação, na verdade, uma ação eficaz para tentar barrar essa catástrofe que realmente é iminente. Sim, porque nós estamos agora naquele ponto básico do negacionismo, né? Tudo está sendo negado. O que está chegando Sim. no poder hoje são essas pessoas aqui, como no caso do Brasil, que acham que a floresta é um empecilho para o crescimento. Exato. Para tu teres uma ideia, a temperatura do planeta já se elevou em 1,1 graus. Os oceanos já aumentaram 0,8 centímetros. Essas são as últimas informações. Os continentes aqueceram já 1,5 grau. O nível do mar subiu 2,5 centímetros já. E a taxa de subida está muito acelerada, está surpreendendo os cientistas mais céticos, né? As geleiras da Groenlândia e da Antártica Ocidental estão degelando mais rápido do que se estimou. O gelo do Oceano Ártico está desaparecendo. Isso está ocasionando mudanças nas próprias espécies e nos biomas, entendeu? Os extremos climáticos estão acontecendo com mais frequência. Isso tudo, Beatriz, é documentado do ponto de vista científico. Não há a menor dúvida na comunidade científica internacional. Sim, mas isso não aparece, por exemplo, nas redes de informação mundialmente falando. Nem se trata que a Globo não mostra, não. Isso é sonegada, essa informação, para praticamente toda a humanidade, né? Sim. O problema é que, tu tem toda a razão, o problema é que as mudanças estão ocorrendo numa velocidade muito mais rápida do que se previu 10 anos atrás, entendeu? Então, por exemplo, há um cientista aqui no Brasil chamado Carlos Nobre, o professor Carlos Nobre é um climatologista de renome internacional, né? Vem da USP e tal, e foi o primeiro cientista aqui no Brasil que teve uma pesquisa reconhecida no mundo inteiro, que sustenta que se a Amazônia ultrapassar, enquanto bioma, né, enquanto bioma global, ou seja, envolvendo a parte da Venezuela, Peru, enfim, aqui do Brasil também, ultrapassar o ponto de desmatamento de em torno de 20%, esse seria o ponto de não retorno. Né? E está próximo, né? Está muito próximo. Nós estamos já, segundo ele, em 17,5%. Nossa! Considerando a Amazônia global. E as últimas informações que vieram na semana passada dizem o seguinte, que a parte leste da Amazônia e a parte sul já estão num processo de seca, ou seja, de degradação do ponto de vista da quantidade de água disponível muito sério. Ou seja, os períodos de seca estão aumentando, a temperatura naquelas partes da floresta está subindo, e os vegetais que ainda se mantêm em pé, que não foram queimados, devastados, não estão encontrando água para sustentar. Portanto, isso já aproxima aquela parte, é a teoria dele, de uma chamada savanização, ou seja, a floresta, né, da riqueza que nós conhecemos hoje, já dá passos no sentido de se transformar numa savana. Se isso acontecer, a temperatura vai subir, o regime de chuvas vai ser aumentado, vai ser alterado de uma forma muito importante, e isso vai afetar na temperatura do continente, na temperatura dos oceanos, enfim, vai causar um desacerto absolutamente imprevisível nos casos. Sim, e aí tu está falando diretamente da produção de alimentos. Também, claro.
Claro. Tu imagina, por exemplo, num contexto de mudanças climáticas extremo, que é o que, inclusive ele mesmo coloca como cientista, que se nós subirmos, o Acordo de Paris